Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos ver sobre formulários em HTML. Eu vou usar o editor de texto, o Sublime. Para quem não tem o editor de texto baixado, só vocês na pesquisa do Google digitar Sublime e ele já vai aparecer aqui, ó, no primeiro, segundo link você já encontra, ó, Download Sublime Text. Você vem e baixa aqui qual é a sua versão que você usa aí no seu computador e é só baixar. Então, próximo, concluir, ele não tem erro. Assim que terminar de baixar o Sublime, você vem na sua guia de pesquisa e procura por ele. Você irá abrir e assim que você abrir o seu Sublime, você vem aqui, primeira coisa, cria uma nova aba, onde vamos salvar logo, né? E vamos salvar, eu vou colocar aqui na minha área de trabalho, mas vocês guardem aí, criem uma pastinha de vocês, com todas todas as páginas que a gente for criando, vocês põem dentro da página de vocês. Vou criar aqui como cadastro. Ponto, lembrando sempre que tem que ter, né, a extensão HTML. Ou você digita aqui, ou você pode procurar pelo tipo aqui HTML. Ok? Criando isso, você clica em salvar. Quando você salva, ele já vem aqui já, ó, mostra o nome do seu arquivo aqui em cima. Então, a gente vai criar o arquivo base, que é o HTML, é só você abrir o sinal de maior e começar a digitar o H e apertar Enter, já vai aparecer a estrutura mínima do seu HTML. Então, aqui no título, eu vou colocar aqui cadastro de cliente. Lembrando também, pessoal, que é o título, né, o que vai ficar ali na barrinha do seu navegador. Aqui o HTML, vamos colocar que para ele reconhecer que o HTML é uma versão, né, brasileira, no caso, em português. Lembrando também que nós vamos colocar aqui a tagzinha meta, onde ele vai fazer o reconhecimento de qualquer caractere, né? Então, acentuações, ele vai acabar reconhecendo esse tipo de especificação. E aqui dentro a gente vai criar o nosso formulário. Nós vamos criar o nosso formulário. Para poder criar o formulário, a gente precisa inserir as tags form, que no caso, para iniciar todo o formulário, precisa estar dentro de form. Então, tudo que estiver dentro de form /form é o que vai estar dentro do nosso formulário, ok? Então, vamos lá. Para a gente começar a fazer o nosso formulário, eu vou ensinar vocês a colocarem as bordas no nosso formulário. Então, vamos limitar por blocos o nosso formulário. Como assim? Calma aí que vocês vão entender. Vamos lá. Então, a gente vai começar com a tagzinha chamada field set. Então, tudo que estiver dentro de field set vai ser um bloco de informações que a gente vai mostrar dentro do nosso formulário. Aí, eu não quero dividir por blocos, então eu não coloco vários field set. Coloco só o início e o fim. E no field set, nessa borda que a gente vai colocar, nós vamos inserir uma legenda, no caso o nome, de que se trata aquele bloco de informações. Então, a gente usa a tag legend, que a gente vai colocar aqui no inicial, no nosso formulário, vou colocar aqui informações do contato. Vamos salvar aqui, Ctrl S, né? E vamos atualizar aqui para ver como que vai ficar. Tá vendo? Olha, o field set é essa borda e o legend é o que vai ficar junto com a borda. Então, no caso, é a legenda do nosso bloco. Vamos prosseguir, então. Então, o que eu quero dentro desse field set? Vamos colocar lá. Primeiro, eu quero colocar um nome, que o usuário insira um nome dentro do nosso formulário. Então, vamos abrir uma tag P, né, que é a tag de parágrafo, que a gente já conhece. E dentro da tag de parágrafo, a gente vai colocar o nome, que no caso, vamos salvar aqui, ele vai ler lá, vai estar o quê? O nome. Só que, vamos colocar mais algumas coisas, né? Vamos dar Enter, vamos colocar tudo, depois a gente formata cada um deles.
Dentro desse formulário também, eu vou querer que ele digite uma senha e vou querer que o usuário digite um e-mail. Ok. No início, vamos começar com essas 3 informações. Vamos salvar, Ctrl S, atualizar aqui, viu que tem campo de nome, senha e e-mail. Só que agora a gente precisa colocar uma caixa de texto onde o usuário vai inserir as informações, correto? Vamos lá então. Então aqui em nome, a caixa de texto, a gente vai começar com a tag chamada input. Então vamos abrir aqui o sinalzinho de maior, input. Lembrando, sobre a tag input, quando vocês forem digitar, a palavra input é uma palavra em inglês, então ela se escreve com um N, tá? Cuidado para não confundir, porque no nosso português, a gente, antes de P e B, a gente usa M, só que como é uma palavra em inglês, a gente usa o N, que é da palavra dela mesmo. E dentro da tagzinha input, nós temos o type, no caso o tipo, né? Typer, que é o tipo de caixa de texto que a gente quer colocar. Nós temos o name, que é o nome que a gente vai dar, e nós vamos criar também um ID para essa caixa de texto. O ID, a gente vai ver isso muito em CSS, então eu já quero que vocês comecem a trabalhar com essa tag, para quando a gente começar a falar sobre CSS, vocês já vão saber como a gente ligar os IDs que estão dentro do formulário no CSS. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, dentro de input, dentro das aspasinhas, né, das 2 aspas ali, das aspas duplas, a gente vai colocar qual é o tipo de input, qual é o tipo que a gente vai querer que o usuário insere. Então, como a gente está perguntando ali sobre nome, para ele inserir um nome, então nós vamos querer que ele insira o quê? Nome, né? Então, nome vem de letra, vem de texto. Então, o tipo que a gente vai usar aqui é o text, ok? Dentro de name, então a gente tem que dar um nome para a nossa caixa de texto, porque até mesmo quando a gente estiver trabalhando mais na frente, com um monte de dados, com uma linguagem mais avançada, um PHP, exemplo por aí, a gente vai usar muito name. Então, vamos identificar. Já que nós estamos falando de texto, eu vou dar o T de texto e vou dar um nome para essa caixa de texto. Como a gente está falando de nome, pedindo que ele insira o nome, então vamos colocar aqui o nome dessa caixa de texto de quê? De nome. E o ID, eu posso colocar qualquer palavra também. Mas como a gente está colocando uma caixa de texto, eu vou colocar com C e a caixa de texto se referencia a quem? A nome. Então, eu estou colocando nomes que possa lembrar a gente mais tarde do que está se tratando essa caixa de texto. Lembrando, o nome e o ID, eles nunca podem ser iguais. Então, eu, Vânia, estou colocando como regra minha. Antes do nome aqui, em name, eu vou colocar com T, a inicial T de texto. E o ID eu sempre vou começar com C e com o nome que referencia ela, tá bem? Então, vamos salvar aqui. Vamos ver como é que isso está ficando. Salvei, olha lá. Foi criada uma caixa de texto onde podemos inserir qualquer texto aqui, no caso, qualquer nome que o usuário insira. Além disso, nós temos alguns atributos também. Um deles é o size. O que o size faz? Ele limita o tamanho de caractere que quer que a gente mostre para o usuário. Exemplo, então ele vai definir aqui a largura da minha barra de texto. Então, se eu colocar aqui, olha só, 50 caracteres, eu quero que o usuário consiga ver dentro desse campo texto 50 caracteres, no caso 50 letras contendo espaço, ponto, o que seja. Então, vamos salvar ali, atualizar aqui. Se você notar, a barra ela cresceu, porque ela vai mostrar para o usuário aqui 50 caracteres. Deixa eu colocar aqui. Ele vai mostrar para o usuário 50 caracteres. Eu posso inserir vários? Posso, mas só será visível para o usuário apenas 50 caracteres. Tá bem? Então, o size, ele significa isso aí, para limitar isso aí. E nós temos o maxlang. O que significa o maxlang? Ele significa a quantidade de caractere que eu vou querer que o usuário
insira. Então, eu tenho um campo de 50 caracteres, que é o size. Mas eu quero que o usuário coloque apenas 40 caracteres. Até mesmo porque eu sei que o nome não vai ser muito grande. Mas tem que ter uma base aí para tomar cuidado, para não deixar a quantidade de caractere menor do que o tamanho do nome do nosso usuário. Então, vamos salvar aqui um exemplo. Vou atualizar essa página. Atualizei. E aqui dentro, se eu começar a digitar, se vocês notarem, olha só, eu não digito mais do que 40 caracteres, porque eu limitei isso aí, tá? Tem que tomar cuidado aí, questão de limitar, porque você não sabe o tamanho do nome da pessoa, mas é um padrão para seguir, que até mesmo quando for salvo dentro do banco de dados, vai até, né, diminuir o tamanho de arquivo que vai ficar salvo. Além desses dois atributos, nós temos também o atributo que eu esqueci o nome, é esse mesmo, placeholder, que ele significa o quê? Esse atributo significa para a gente deixar uma mensagem para que o usuário consiga ver o que a gente quer que ele insira ali dentro do campo. Um exemplo disso, vamos ver lá, eu quero que ele insira ali o nome completo. Vamos salvar, vamos atualizar e vamos ver como é que vai ficar. Tá vendo? Então, aqui ele vai ficar dentro da barrinha, dentro da minha caixa de texto, nome completo. Ao começar a digitar, esse nome vai sumir. Só uma dica para deixar o nome aqui. Tranquilo? Pronto. Até então, a gente terminou essa tagzinha input do tipo texto. Para a senha, a gente vai usar também o input. Só que é um pouquinho diferente. Se a gente usar um input do tipo texto, que vai dizer? Vai mostrar a nossa senha, correto? E a gente não quer que a nossa senha seja visível. Então, a gente vai usar o password, que significa senha. Então, quando a gente usar aqui, ao invés de aparecer o nome, vai aparecer o quê? As bolinhas ou os asteriscos para poder sumir a nossa letra. Vai mostrar apenas essas bolinhas. O nome aqui a gente vai colocar então, vamos lá, a regrinha que a gente começou a seguir. O T, né, que é de um tipo de texto, vamos aqui, senha. Ok. Dentro do ID, igual, aspas duplas, sempre vai ser assim, ser senha. Podemos definir um tamanho para isso também? Podemos, vamos definir logo. Eu quero o campo, então, de tamanho 10. E eu quero que essa senha, ela não passe de 8 dígitos. Vamos salvar aqui e vamos ver como é que vai ficar aqui. Se eu começar a digitar, olha, eu escrevi a palavra password errado, faltou um R. Vamos ver como é que isso vai ficar aqui. Vamos salvar, né? Vamos salvar e vamos digitar. Ok. Tá vendo? Então, ao invés de aparecer as letras, vai aparecer as bolinhas. E limitado também, que eu só disse que eu quero 8 caracteres para ser acessado. Tranquilo? Se eu quiser usar um password também, eu também posso usar aqui dentro, mas eu não vejo necessidade. Mas caso queira, vocês podem colocar. E vamos para e-mail. Dentro de e-mail, nós vamos inserir a tag input do tipo e-mail. Esse tipo, ele significa o quê? Que quando a gente usa o tipo e-mail, ele vai reconhecer se o usuário está colocando, seguindo os padrões de realmente um e-mail, de ter um arroba e um domínio com os pontos, no caso, .com, qual é o domínio que eu estou usando. Então, se eu colocasse do tipo texto, ele não iria validar isso, mas eu coloco do tipo e-mail, então ele vai validar se o meu e-mail está nos padrões. Não quer dizer que é um e-mail válido ou não, tá bem? Então, vamos colocar aqui o name do tipo, a gente já começou ali, né? T, e-mail. Vamos colocar o ID do tipo C, e-mail. Vamos colocar também um size aí
Vamos dar aí o tamanho. Vamos imaginar aí. Um e-mail acho que não passa de uns 40 caracteres. E vamos usar o maxlang, que vamos dar aí no máximo 30 dígitos para ele. Vamos salvar. Vamos atualizar. Temos aqui o nosso campo de e-mail, ok? Podendo ser teste@teste.com. Então, aqui ele vai validar que é um e-mail que tem arroba e um e-mail que tem o ponto domínio. Tudo bem?